Helena Rizzo. Vamos aplaudir. Boa tarde, pessoal. É uma honra e uma delícia estar aqui em Campos de novo, nessa festa do pinhão, né? Um ingrediente tão particular nosso, tão gostoso, que eu acho que fez parte da infância de todo mundo e ainda faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E, bem, um desafio, né, cozinhar com pinhão, porque é um ingrediente que a gente está acostumado a comer muito mais in natura. E eu vou confessar para vocês que eu não acho uma coisa muito simples cozinhar com pinhão, porque o pinhão ele já é um ingrediente bem pesado, né? Então, dependendo com os ingredientes que tu combina, pode ficar um prato muito pesado. Para essa aula mesmo, eu tinha pensado numa outra receita, que a gente fez uns testes em São Paulo e acabou não rolando, eu desisti, que era um arroz negro com pinhão, e eu achei que ele ficou muito pesadão mesmo. Então, acabei trocando e escolhendo fazer uma sobremesa, e explorando um pouco possibilidades da gente trabalhar o pinhão. Né? A gente sabe que enfim, ele tem muito amido, né? Se a gente bate ele, vira quase uma goma, assim. Então, a gente foi desenvolvendo algumas coisinhas para descobrir mesmo. Né? Eu acho que quando a gente quer estudar um ingrediente, a gente tem que... A melhor coisa é mão na massa e a gente começar a estudar, experimentar possibilidades, se abrir para o erro, né? Aceitar as frustrações que a gente pode ter nesse processo aí. E, enfim, mas eu acho que vale a pena a aventura sempre, a brincadeira. Eu vou fazer um arroz doce com pinhão, caqui e laranja. A gente vai começar com arroz, eu já coloquei ele para cozinhar, senão não vai dar tempo de terminar a nossa aula. Eu tenho aqui 200 gramas de arroz arbóreo, 800 mililitros de leite. Eu vou colocar agora 50 gramas de açúcar. Vou colocar também semente de amburana, eu não sei se vocês conhecem, mas é a semente de uma árvore muito comum aqui no Brasil, né? Uma semente super aromática, lembra um pouco de canela, um pouco de cravo, um pouco de noz moscada também. Eu vou cortar uns pedacinhos e vou colocar 2 sementes, tá bom. A gente vai colocar também uma fava de baunilha. A gente raspa a fava, né? Bota as sementinhas. Ok. E vamos colocar também um pouco de laranja. Quando a gente coloca a raspinha da laranja, é importante botar só a parte amarela dela. A gente não colocar a parte branca também, porque a parte branca amarga. Nossa, está barulhento esse fogão. Bota aqui. O que tu tirou? Tu que tirou? Não? Mais um pouquinho. Ok. Vamos controlar. É importante, o arroz arbóreo é um arroz que tem muito amido também, então a gente não precisa mexer o tempo inteiro, senão vai virar uma papa, mas mexer de vez em quando, porque tende sempre a colar no fundo da panela. E, é claro, vamos colocar, para cozinhar junto com o nosso arroz, o pinhão. Né, eu tenho aqui alguns pinhões cozidos, foram cozidos na panela de pressão.
Tu quer ir fazendo isso, Carol? Enquanto a Carol vai cortando aqui o pinhão. Eu não sei se vocês viram, vocês estão enxergando, tem algum telão? Não. Tem telão? Não. Não, né? Tem? Ah, tá. A gente está cortando essas lâminas bem fininhas do pinhão. Eu queria muito, quando a gente começou a testar essa receita, testar possibilidades assim que a gente poderia utilizar na confeitaria, né? E eu me lembrei muito do marrom glacé, eu não sei se vocês conhecem, que é um doce português, feito com a castanha portuguesa, se não rolaria de fazer um marrom glacé de pinhão. Não foi bem isso que saiu. Né? Eu e a Carol, a gente estava vindo para Campos agora, a gente estava conversando que como é importante mesmo na cozinha, porque a gente tem as ideias e elocubra bastante, mas a gente colocar a mão na massa e como esse processo de cozinhar vai nos mostrando os caminhos. Né? E a gente vai aprendendo, vai descartando possibilidades e enfrentando outras possibilidades. Né? E, enfim, o marrom glacé não deu certo, mas deu certo outra coisa. A gente cortou em fatias assim fininhas e desidratamos o pinhão. A gente deixou ele bem crocante, desidratamos no forno a 100 graus, meia horinha, ele já fica bem seco. E daí a gente resolveu fazer um garapinado de pinhão. Para fazer esse garapinado, a gente utiliza 100 gramas desse pinhão desidratado e 80 gramas de TPT, que a gente chama, que é tanto por tanto. É uma calda, na verdade, uma calda básica, que é a mesma quantidade de água, mesma quantidade de açúcar. Então, aqui, no caso, foram 40 gramas de água, 40 de açúcar. A gente vai colocar na panela e vamos ligar. E vamos caramelizar isso. E parou. Parou. Ligou? Pronto. Bem, isso é um processo, é uma técnica que a gente usa muito em confeitaria, né, com frutas secas, pinoles, nozes, castanhas, castanha de caju, macadâmia. E eu resolvi experimentar com o pinhão. Se alguém tiver alguma pergunta, tem microfone, né, para o pessoal? Tem? Aqui embaixo tem um microfone, quem quiser fazer alguma pergunta. Bem, pessoal, o que vai acontecer aqui é que vai começar a esquentar, a água vai evaporar, né, e o pinhão, que ele está envolto nessa calda, ele vai começar a caramelizar. Oi? Tá, não, tá, de boa. Como é que tá ali, Carol? Pode aumentar um pouquinho mais, que não tá fervendo, né? A gente experimentou também fazer uma pasta de pinhão, como se fosse um hummus. Né, com o pinhão cozido, água, mesma quantidade de água, e daí a gente botou azeite de alho, e colocou um pouco de pimenta, colocou cominho, mas na hora de bater, realmente, ele fica com uma textura com muito amido. Né? Esse amido, assim, no caso dessa pasta, ele fica ruim, mas a gente pode aproveitar, né, essa capacidade do amido para testar outras coisas. Né? Hoje é uma aula rápida, a gente não vai ter tempo para fazer muita coisa, mas ele vira quase uma gelatina, essa pasta de pinhão.
né? Então, a gente pode fazer uma pele de pinhão, como se fosse uma panquequinha, de repente tostar, né? Como se fosse, enfim, fazer meio uma tortilha, assim. E, ó, não sei se dá para sentir o cheirinho de queimado aí. De queimado não, de caramelizado. Esse processo é assim, a gente carameliza um pouquinho, quando o açúcar começa a querer queimar, a gente tira do fogo e continua mexendo. Pega lá, quero. De preferência, a gente coloca a panela numa superfície, assim, numa pedra fria, para baixar a temperatura. Essa sobremesa a gente procurou utilizar alguns ingredientes da época, né? A gente tem pinhão agora, a gente tem caqui e a gente tem cítricos também, na época de cítricos. Então, no restaurante a gente tem mudado os menus pensando muito nos ingredientes que a gente tem disponível na época mesmo, né? E se aprofundar o máximo possível nesses ingredientes. Voltamos para o fogo. Ele vai começar a cristalizar o açúcar, mas ainda não está pronto. Não sei se vocês conseguem ver, enxergar o que está acontecendo aqui. Como é que está o arroz? O ponto. Está quase? Oi? Tá duro? Deixa ferver, tá fervendo? Tá. Bem, e novamente vai começar o açúcar querer queimar de novo. E a gente retira novamente a panela do fogo e continua mexendo fora. Tem um silpá, Carol, pra gente aqui. Não tem problema, bota aqui em cima. Bota em cima. Eu vou colocar também, a gente trouxe sal. Não, né? Esqueci. Eu esqueci, gente, mas a gente coloca uma pitadinha de sal também aqui nesse... Vai conseguir? E mais uma vez, levamos ao fogo. Esse procedimento é bom a gente repetir pelo menos umas 3 vezes. Tá. Vamos colocar a pitadinha de sal. Eu sempre gosto de usar um pouco de sal nas sobremesas, porque eu acho que dá mais contraste, realça o sabor de tudo que tem no doce, né? Esse fogão alto cansa. Não, já pode deixar agora. A gente já vai fazer aqui. Tu quer explicar como é que tu fez a caldinha de laranja?
Pega o microfone, então. Enquanto eu termino aqui, a Carol vai explicar. A gente usa uma calda de laranja nessa sobremesa. Eu não apresentei, mas a Carol ela trabalha comigo no Mani. Meu braço direito na cozinha. Me ajuda a inventar as doideiras, tudo que a gente faz lá. E para essa sobremesa ela fez essa caldinha de laranja. Oi, boa tarde. Ela vai explicar. Então a gente vai explicar essa calda de laranja que a gente fez com a intenção assim de trazer um toque fresco e cítrico assim para a sobremesa. A gente tem suco da laranja, limão siciliano, limão Tahiti, limão cravo. A gente usou 220 gramas de açúcar. A gente colocou uma fava de baunilha e a amburana, já que a gente usa a amburana também no arroz de leite. O que mais? A gente tirou as hastes da laranja e cortou elas bem fininha e deixou cozinhar dentro. Então é uma calda de laranja que ela é bem aromatizada, tem esse toque assim das especiarias. E é isso, né, Ellen? A gente vai usar para finalizar junto com o caqui e com o arroz de leite. Tem vários cítricos, né? Como a gente estava falando, da gente aproveitar essa coisa dos cítricos. Bem, pessoal, aqui está o nosso pinhão garapinado, né, ou caramelizado. A gente coloca sobre um silpá, numa superfície fria, e espera ele esfriar. Isso, assim frio, a gente já pode utilizar em sobremesas. Dá para utilizar num brownie, dá para colocar em cima de um sorvete. Fica bem gostoso. Depois, como é que tá, Carol, aqui? Falta? Tá. Depois de frio, né, que daí a gente vai indo. A gente pegou isso e triturou no Thermomix. E a gente conseguiu fazer uma farofinha bem fininha de pinhão. Deixa eu até provar como é que ela tá. Uma farofinha doce de pinhão, que ela é super rica em amido. Então, ela pode ser usada, de repente, para fazer um mingau de pinhão. Eu acredito que possa ficar bem gostoso com leite. Mas aqui, no caso, a gente vai fazer um crocante, um caramelo crocante, para finalizar a nossa sobremesa. Tá? Esse caramelo também é uma receita que a gente pode fazer com várias coisas. Eu utilizo 100 gramas de fondant, 50 gramas de glucose e 50 gramas de isomalte. Tá? São tipos de açúcares diferentes. A gente vai levar esses açúcares numa panelinha ao fogo e com um termômetro a gente vai controlar a temperatura para atingir 165 graus. O isomalte é um açúcar muito usado na indústria alimentar. Eu não sei se vocês gostam de Halls, Halls, mas o Halls vai isomalte. E, enfim, a gente consegue um caramelo, a gente consegue atingir uma temperatura elevada do açúcar sem queimar. Né? Então, ele fica transparente ainda, esse caramelo. Oi? Quero. Esse fogo está muito forte. Esse fogo é muito forte. Vai querer demonstrar, tipo, isso colocar. Só para uma... Vamos.
Deu? Esse fogo aqui é terrível. Traiçoeiro. Fica aqui um pouquinho, Carol. Não. Deixa eu ver como é que está o nosso arroz. Tem as colherinhas aqui para a gente experimentar? Aqui. Eu acho que mais uns 5, 6 minutinhos já está pronto. Bem, eu vou começar a cortar o caqui também, para finalizar a nossa sobremesa. Como é que tá aí, Carol? Não enxergo a luz. Pronto. Como é que tá? 134, pode subir um pouquinho. Quase pronto aqui. A gente consegue um bowl com gelo para dar uma esfriada. Tu botou o pinhão aqui. Eu vou colocar o pinhão. Fala, né, deu? 146. Tá, não tem problema. Chegou? Tá, 165. Agora o que a gente faz? A gente vai fazer um caramelo com essa farofinha de pinhão. A gente deixa esfriar um pouquinho, porque ele está muito quente. Se a gente colocar o pinhão agora, ele vai queimar. Então a gente deixa baixar um pouco a temperatura desse caramelo para colocar a farofinha de pinhão. E daí, gente, cadê o caramelo? Tá aí? Só para mostrar para eles. Não, esse aqui eu quero mostrar. Fica assim, ó. O caramelo de pinhão. A gente faz umas pastilhas. E daí, a gente guarda, normalmente, esse caramelo, assim como a gente está colocando a farinha de pinhão, a gente pode colocar várias outras coisas, né? A gente pode fazer com especiarias, anis estrelado, cardamomo. A gente pode fazer com azeitonas pretas desidratadas, com cebola desidratada, utilizar na cozinha salgada também, fica super interessante. E na hora de utilizar, o que a gente faz é pegar alguns pedaços, a gente dá uma, quebra um pouquinho, e a gente coloca numa assadeira, de preferência uma assadeira bem lisa, bem plana. A gente não tem forno aqui, pessoal, isso eu não vou poder demonstrar para vocês. Mas a gente coloca assim, ó, e leva isso ao forno. O caramelo vai derreter, quando ele começar a fazer bolinhas, a gente tira do forno, coloca outro silpá
em cima e abre com o rolo, né? Como se fosse uma massa, aperta bem. Isso tem que ser rápido, porque o caramelo esfria muito rápido também, então quanto mais rápido a gente for nesse processo, mais fino a gente consegue o caramelo. E daí a gente faz uma lâmina assim, ó, de caramelo de pinhão. Acho que deu, Carol. Vamos esfriar agora. Aqui é o gelo. Deu, né? Ó, tá dando para ver o arroz aqui? Ó, o arroz, a gente gosta de deixar esse arroz al dente também. Ótimo. Eu vou esfriar ele rápido para cortar a cocção e também para a gente poder montar a sobremesa. Tem como botar uma aguinha aqui, será? Então agora a gente vai pegar um prato. Eu vou cortar umas lâminas bem finas. Gente, eu vou ter que pegar meu óculos, só um pouquinho, que eu não estou enxergando. Só um pouquinho, só um pouquinho. Esqueci meu óculos. Titia tá ficando velha, não enxerga. Pronto. A gente vai cortar lâminas bem finas de caqui. Ok. Tu vai cortando para mim mais umas, Carolzita. A gente vai colocar essas lâminas de caqui ao redor do prato. Tem um papelzinho, gente, aí com álcool, é. Ok. Um pouco de caqui in natura. Tá. O arroz doce, no momento em que a gente esfria, como a gente fez com arbóreo, ele tende a ficar muito espesso, né? A juntar um pouco. Então, o que a gente vai fazer... Deixa eu ver como é que está a consistência dele. Já está friozinho. Vou pegar esse bowl aqui. Eu vou colocar um pouco do arroz doce aqui.
Deixa eu tirar essa baunilha. E a gente vai dar um tchan nele, dar uma suavizada com um pouco de creme de leite fresco batido. Deixa eu botar um pouco mais de... Não. Tem muito creme, peraí. Pronto. Né, esse creme de leite ele faz com que o arroz se separe um pouquinho, não fique todo colado. Pode. Então a gente vai finalizar a nossa sobremesa. Com o arroz. O caqui. Eu vou colocar um pouquinho da caldinha de laranja. Vou colocar um pouquinho desse nosso... Parece uns dentinhos de alho esse pinhão crocante. Não? A gente vai colocar uns pinhões crocantes por aqui. Ok, cadê o papelzinho, Carol? E para finalizar, a gente fez um sorbet de caqui. É a fruta, um pouco de suco de limão, água e açúcar. Vai finalizar com uma quenelle de sorvete de caqui e o nosso caramelo de pinhão. E está pronta a nossa sobremesa. Obrigada. Quem que vai experimentar? Ah, e agora? Vamos sortear? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Bem, pessoal, se vocês quiserem... Se quiserem experimentar o pinhãozinho aqui também, ó. Crocante. Muito bem, vamos aplaudir a chefe Helena Rizzo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês, pela presença. Espero que aproveitem. Aproveitem a aula para alguma coisa. Sirva. Tem. É isso aí, Helena Rizzo, então, que foi eleita em 2014 a melhor chefe de cozinha do mundo pela revista Restaurante. À frente do restaurante Mani, eleita no mesmo ano o 36º melhor restaurante do mundo, né? Vamos. Também gostaria de pedir uma salva de palmas às alunas do curso de qualificação profissional para cozinheiro, Camila Fazioni e Vitória Isabela. Vamos aplaudir. Obrigado mais uma vez à equipe do Senac, tá né? Bom. Paulo e toda a equipe, ok? Participando aqui da 57ª Festa do Pinhão de Campos do Jordão. Claro. Parabéns ao trabalho de todos, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Um grande abraço.